Que a crase é a contração da preposição a mais o artigo a. Até aí tudo bem? E aí, galera? Digam, por favor, para que eu passe, para que eu adiante essa parte. Sim. Pronto, beleza. Então, entendendo que a crase é a contração da preposição a mais o artigo a, aí eu parto para um outro princípio. Ô, Flávio, como é que se dá? Pode falar, Alex. Quer falar alguma coisa, Alex? Não, professor, é que meu computador deu uma travada aqui. Eu tava tentando falar e foi uma bagunça aqui. Pode continuar. Ah, beleza, tranquilo. Então, partindo do princípio que essa crase é a contração da preposição mais o artigo, que elemento é esse que antes pode pedir essa preposição? Aí a gente pode ter verbos ou nomes pedindo preposição. Verbos ou nomes podem ser acompanhados por preposição. Nesse quadrinho que está aí, ó, nesse quadrinho que está aí, nesse slide que está, quando ele diz, ele se refere à festa de hoje. Quando você pega esse verbo aí, se refere, pega o verbo referir. Se você fizer a pergunta a esse verbo, você vai ver que obrigatoriamente este verbo ele pede uma preposição a na pergunta que se faz a ele. Porque quando eu faço a pergunta, ó, ele se refere, a pergunta que eu faço é, ele se refere a que? A que? Esse a que você faz a pergunta, esse a não é o artigo. O a da pergunta é sempre a preposição. Lembra disso, tá? O a da pergunta é sempre a preposição. Aí você faz a pergunta. Ele se refere a quê? Aí apareceu um primeiro a na pergunta. Aí vai ter um a na resposta. A festa. Um a na pergunta, um a na resposta, a contração, e aí obrigatoriamente eu uso a crase. Porque se você olhar a palavra seguinte, festa, é uma palavra feminina, tá? Então, o que vocês vão ter que se orientar é nisso aí. É que a crase vai acontecer nesta relação. Da pergunta que se faz a um verbo anterior, a um nome anterior, com a preposição a, e a resposta que você vai dar, que é com o artigo a. Se você pegar o último exemplo que ele está dando aí para vocês, ó, o último exemplo é: o rapaz comprou o terreno. Por dois motivos eu não vou ter crase. Primeiro, aliás, vamos pegar o exemplo anterior, já que casa é palavra feminina. O rapaz comprou a casa. Quando ele diz o rapaz comprou a casa, por mais que casa seja uma palavra feminina, se você observar o verbo comprar, quando se faz a pergunta ao verbo comprar, qual é a pergunta que eu faço a ele? Façam aí a pergunta a esse verbo, como é que fica? E aí, qual é a pergunta que eu faço a esse verbo aí? O rapaz comprou a casa. Comprou o O quê? quê? Exatamente. Comprou o quê? Não fiz a pergunta com um A. Se eu não fiz a pergunta com um A, então é impossível usar a crase. Por quê? Porque o verbo comprar, ele não é um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo transitivo direto. E a crase só vai ocorrer diante de termos indiretos, por um simples motivo, porque só os termos indiretos é que são acompanhados por preposição, tá? Então, toda vez que vocês observarem que o verbo é transitivo direto, pronto, acabou o problema, não tem crase, tá? Sempre que o verbo for transitivo direto, não vai ter crase, tá? Então, é bom vocês se ligarem nisso aí. Então, é isso que vocês precisam atentar. Até aí, tudo bem? Tranquilo. Beleza. A crase é fácil, gente. A crase não tem muito mistério, não. Ela é bem simples mesmo. Agora vocês precisam o tempo todo se posicionar diante do verbo e do nome, tá? Vocês precisam se posicionar diante do verbo e do nome. O que é que a gente vai ver agora? A gente parou exatamente nesse slide semana passada, na aula passada. Agora a gente vai ver os casos, as regras para o uso da crase que é obrigatório, o uso da crase que é proibido e o uso da crase que é facultativo, tá? A gente vai começar agora a falar sobre as situações específicas. Tudo que foi visto até agora foi teoria.
Tá? O que nós vimos até agora foi teoria. A teoria para como se entender essa história da crase. Como vocês já estão entendidos quanto a essa relação da crase, vamos agora para as regras. Vamos agora para as regras. E aí diz, crase proibida, ou seja, não se pode usar crase em possibilidade nenhuma nestas condições que ele vai dar aí pra gente, ó. Não tem como usar crase. Vamos ver. Primeiro, antes de palavras masculinas. É óbvio, porque diante de palavra masculina não tem crase, gente? Não vai possuir o artigo. Exatamente. Até vai possuir o artigo, só que o artigo O, né? Então, com o artigo O, e não tem crase. Os soldados voltaram a pé. Como o pé é uma palavra masculina, o pé, né? Por mais que você diga, voltaram a quê? Ó, o cara vai dizer lá, voltaram a quê? Tem um A na pergunta, viu? Tem um A na pergunta. Mas vai faltar o A da resposta. Vai faltar o A da resposta, porque pé não é uma palavra feminina. Pé é uma palavra masculina. Então, por isso que diante de palavras masculinas não tem crase. Mesmo que o termo anterior peça a preposição a. Olha, porque não é só o termo anterior pedir a preposição a. Tem que ter na resposta também um outro a. Mas para que na resposta tenha um outro a, que é o artigo, eu preciso que o nome seguinte seja um nome feminino e não masculino. Essa é a grande questão, tá? Então, prestem bastante atenção, porque não é só o a da pergunta, também não é só o a da resposta. Tem que ser um a na pergunta, que é a preposição, e tem que ser um a na resposta, que é o artigo. Aí nessa fusão, nessa união, aí sim eu vou ter certeza que o uso da crase ele é obrigatório. Então, no primeiro caso, não tem por isso. Então, no primeiro caso, é isso que vai acontecer, tá? Aí vamos agora para o segundo caso. Diante de verbos. Ó, ele já está dizendo para a gente aí. Não usa crase diante de verbos. Por quê? Porque verbos nunca são acompanhados por artigo. Gente, vamos fazer uma retrospectiva aqui bem rapidinho. Qual é a classe gramatical que é acompanhada por artigo? O nome. O nome, exatamente. O nome, o substantivo. Então, se ali tem um verbo, então eu sei que diante de verbo não vai ter crase. Por quê? Porque verbo não tem artigo. E eu sei que a crase é a fusão da preposição a mais o artigo a. Então, diante de verbos, esqueçam a crase. Olha o exemplo que ele colocou aí. Ela começou a quê? Ó, tem um A na pergunta, viu? Tem um A na pergunta. Ela começou a quê? Aí você vai dizer a chorar, certo? Mas esse A do a chorar ainda é o A preposição. Porque como chorar é verbo, e ele está no infinitivo, como chorar é verbo, diante de verbos eu não emprego artigo. Então faltou o artigo para ter a fusão. Faltou o artigo para ter a crase. Tá? Então, eu sei que não tem artigo, por quê? Porque diante de verbos, nunca utilizamos artigos, tá? Os artigos não acompanham verbos. Como disse o Alex, o artigo acompanha substantivo. Então, é isso que a gente precisa colocar na cabecinha da gente, tá? Colocar isso na mente. Então, segundo caso, para não utilizar a crase, é diante de verbos. O primeiro foi diante de nomes masculinos. O segundo, agora, diante de verbos. Terceira situação para não utilizarmos a crase. Terceira situação para não utilizarmos a crase. Em expressões com palavras repetidas. Em expressões com palavras repetidas. Porque nesse tipo de expressão não ocorre o artigo a. E aí eu quero um pouco da participação de vocês, tá? Ele não diz isso aí, mas aí vocês vão ter que ter um entendimento diante da classe gramatical. Ele colocou aí o exemplo, ó. Os inimigos ficaram frente a frente. Os inimigos ficaram frente a frente. O que é. Aliás, vou trabalhar de outra forma. Quando ele diz que os inimigos ficaram frente a frente, esse A que está entre o frente a frente, esse A, ele está cumprindo que função? Ele está fazendo o que aí? Em relação a essas duas palavras? Qual é a função que ele está cumprindo entre essas duas palavras? E ele só tem essa função. Os inimigos ficaram
frente a frente. Qual é a função que esse A está cumprindo aí? Gente, enquanto vocês estão aí só analisando isso aí, eu vou aqui rapidinho, eu volto já, tá? Eu vou aqui na frente falar com a Aline, rapidão. Mas pensem aí, tá? E aí, tudo de volta? Qual é a função desse Azinho, gente, em relação a esse frente a frente? Preposição. Por que preposição? É Porque exatamente ele isso. Vá, diga. porque ele tá fazendo meio que uma ligação com essas duas palavras. Maravilha, velho. É isso aí. É isso aí. Ele não pode ser um artigo, porque a única função que ele está cumprindo aí é exatamente essa que você disse: é ligar as duas palavras. Perfeito. E quando você tem um elemento entre duas palavras repetidas, a única função desse elemento é de ligar uma coisa à outra. E quem liga uma coisa à outra é preposição. Aí o que acontece com a crase? A crase não é a contração da preposição mais o artigo? Só pode ter crase se tiver os dois? Nesse caso não tem um artigo, porque esse azinho aí, ele só está ligando as palavras. Maravilha, parabéns. Muito bom mesmo. Perfeito, é isso aí. Bom, então vimos 3 casos para o uso proibido da crase. Diante de nomes masculinos, diante de verbos e agora entre palavras repetidas. Mas tem alguns outros casos a mais para a gente ver. Vamos ver aí. Vamos lá. Quarto caso. Quando o A sem o S estiver antes de uma palavra no plural, ou seja, quando o A no singular. Quando está falando quando o A sem o S é quando o A no singular estiver antes de uma palavra no plural. Mais uma vez, eu vou precisar da ajuda de vocês. Mais uma vez, vou precisar da ajuda de vocês. Ele diz aí, ó, nunca vai a festas. Nesse caso aí, gente, específico, até que vai sugerir a ideia da pergunta com o A com a ideia da resposta com um A. Mas por um motivo, isso vai ser apenas sugestão, não vai ser real. Por um motivo apenas. Quando eu digo assim, ó, ela nunca vai a festas, a pergunta que eu vou fazer vai ter o A. Ela nunca vai a quê? Porque esse verbo pede a preposição a. E aí você vai olhar a palavra seguinte e vai ver que a palavra seguinte é uma palavra feminina, festas. Você vai ver que a palavra seguinte é uma palavra feminina, que é a palavra festas. Até aí tudo bem. Até aí tá massa, tá tranquilo. Mas por um motivo apenas, eu não posso dizer que esse é artigo. Qual é o motivo? E aí? Por que eu não posso afirmar que esse azinho aí ele é artigo?
Fácil a resposta, muito fácil. Que não vai ter a concordância de número com festas. Maravilha, espetacular, Alex. É isso mesmo. É porque não vai haver a concordância de número. Porque vamos lá, se esse A, segue ali do raciocínio, tá, gente? Se esse A fosse artigo, se esse A realmente fosse artigo, ele não deveria concordar em gênero e número com o substantivo festas, não? Sim ou não? Sim, né? Se ele fosse artigo, ele teria que concordar em gênero e número com o substantivo festas, já que festas é um substantivo feminino. Mas aí, para ser artigo, deveria ser as festas. Agora, vamos lá. Eu vou mudar isso aí, tá? Eu vou mudar isso aí um pouquinho. Se agora eu colocasse, ele nunca vai às festas. E agora, teria crase? Agora sim. Agora sim, porque eu vou fazer a seguinte pergunta, ó. Ele nunca vai a quê? Aí a resposta, às festas. Então, A da pergunta, A na resposta, e aí tem um A na resposta, porque ele está no plural, concordando com o substantivo feminino, né? Que também está no plural, e aí teria crase. Então, se tivesse no plural, aí haveria concordância de número. Havendo essa concordância de número, aí teria crase, porque eu teria a preposição a mais o artigo a lá na resposta. Nesse caso aí, o que falta é o artigo, porque não está concordando em número com o seu substantivo feminino. Por isso que não há a presença da crase, meus queridos pimpolhos e pimpolhas, tá bom? Então, quarto caso para não usarmos a crase é se o a tiver no singular e o substantivo estiver no plural. Se o a estiver no singular, substantivo no plural, não há concordância. Não havendo concordância, também não há o emprego da crase. Tá? Aí, tanto é que no exemplo abaixo ele colocou, ele nunca vai às festas, e aí teria a crase. Beleza. Vamos agora ao quinto caso. Quinto caso. Diante de pronomes pessoais. Diante de pronomes pessoais, inclusive os de tratamento. Aí deixa eu logo colocar para vocês assim de uma forma geral. De uma forma geral, tá? Diante de pronome não se usa crase. Tá bom, gente? Diante de pronome não se usa crase. Vai ter apenas uma exceção, que a gente vai ver lá nas regras que se excetuam, tá? Que é diante do aquele, aquela, aquilo que são os demonstrativos, tá? Mas aí eu explico a vocês lá na frente. Mas se não for um demonstrativo, se não for um pronome demonstrativo, e diante de nenhum outro pronome a gente vai ter crase. Por um simples motivo. Por quê? Diante de pronomes também não usamos artigo. Ó, mais uma vez. Diante de pronomes, não usamos artigo. O Alex disse agora há pouco que o artigo é utilizado diante de nomes. Nomes, ou seja, substantivos, que não são os pronomes. Tá? Eu não uso crase diante de pronomes, porque diante de pronomes não ocorre artigo. Tá, gente? Por esse motivo. Então, se liga nesse detalhe. Então, nesse caso aqui, que a gente está estudando o uso proibido da crase, esse uso proibido está se dando porque o artigo não existe. Só existe a preposição. Não está existindo o artigo. Então, diante de verbo não se usa artigo, diante de pronome não se usa artigo, diante de palavras repetidas não se usa artigo, tá? Então, se liga nesse detalhe. Exemplo, não pedi a quem? Aí você, eita, poxa, tem um A na pergunta. Ó, se liga na armadilha, viu, gente? Não pedi a quem? Tem um A na pergunta. Aí você vai dizer a ela. Só que observe que ela, que é a palavra que aparece após o A, ela é um pronome. E diante de pronomes, nós não usamos artigo. Ou seja, esse A não pode ser acompanhado por crase. Não pode ser acompanhado por crase, porque falta a ele o artigo. Esse a é só preposição, que é o da pergunta e não da resposta. E nem a vossa majestade. É nem a quem também, né? Só que vossa majestade também é pronome, e diante de pronome eu não uso a crase. Então se ligue. Preste atenção. Diante de pronomes, nós não usamos a crase, porque pronomes não são acompanhados por artigos, tá? Pronomes não são acompanhados por artigo.
Até aí, tudo bem? Sim. Beleza, beleza. Então, ó, a história toda, nesse caso aqui da regra proibida, viu? A história toda está acontecendo porque está faltando um dos elementos. E normalmente quem falta é o artigo, tá? No caso proibido da crase. Aí vai colocar na cabeça. Nome masculino não tem o artigo a. Diante de verbos não se usa artigo. Diante de pronomes, de uma forma geral, não se usa artigo. Diante de palavras repetidas, não se usa o artigo. Ou seja, o que se tem é só a preposição. Então, como só tem a preposição, não pode ter crase. Porque a crase é preposição mais artigo. Beleza? Vamos lá, vamos adiantar. Sexto caso. Diante de pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos. Porque diante desses pronomes, aí esse caso aí, tá, gente, é aquele que eu acabei de falar. Deveria estar na mesma regra número 5. Porque diante de pronomes não se usa artigo. Com exceção desse demonstrativo aí, que é o aquele e o aquela. O este e o esta não, realmente não usa. Mas o aquele e o aquela, aí a gente vai ter crase e lá na frente eu vou dizer a vocês por quê. Tá? Então esse sexto caso, ele se enquadra também no quinto caso, porque é diante de pronomes. Tá? Diante de pronomes não usa crase. E aí ele faz aí, colocou o exemplo. Quantas pessoas irão aonde? A esta festa. Como esta é um pronome, diante de pronome não se usa crase, por isso que ele não usou aí. Ou seja, esse azinho que tem aí, ele é só preposição ou ele é só artigo? Hein, gente? Esse artigo aí, ele é só preposição ou é só artigo? O artigo Opa, opa. é uma preposição. Não pode ser artigo, porque lembra, diante de pronomes não se usa artigo. Como esta é pronome, então não pode ter artigo antes. Ele é só preposição, tá? Ele é só preposição, e aí não pode ter crase de jeito nenhum. Vamos lá, sétimo caso. Antes de nomes de cidades. Antes de nomes de cidades. Porque normal, olha o que é que ele diz, viu? Porque normalmente, antes de nomes de cidades, não ocorre artigo. É verdade, é verdade. Esse caso aí é um caso que vai entrar na polêmica. Por que na polêmica? Porque eu vou dar um macetezinho para vocês. Aí quem tiver anotando, tá, gente? Quem tiver com um caderninho aí, se prepare para fazer uma anotação, tá? Se prepare para fazer uma anotação, tá? Então é uma observação que eu vou trazer para vocês para esse sétimo caso, tá? Então para esse sétimo caso eu vou colocar uma observação. Então se preparem para anotar aí no caderninho. Quem está trabalhando com o caderninho ao lado das aulas, se prepare para anotar. Bom, porque ele disse normalmente não se usa artigo, é verdade, mas tem casos que o artigo aparece diante do nome de lugar, tá? Então vamos lá. Aí ele diz: se no entanto o nome da cidade estiver especificado, passa a ocorrer o artigo. Bom, vamos aos exemplos. Todos se dirigiram a Brasília. Todos se dirigiram a Brasília. Aí ele está dizendo que diante do nome de lugar Brasília não se usa crase. Beleza, tranquilo. Mas no exemplo abaixo ele colocou: todos se dirigiram a Bela Brasília. Agora ele colocou a crase. Porque observe agora que o nome Brasília, o nome do lugar, ele veio acompanhado por um termo que o especifica. Que termo foi esse? Que termo foi esse? Quem é o termo, gente, que está especificando Brasília? O Bela, O Bela, o Bela. Pronto. Então, esse adjetivo está especificando Brasília. Então, se o nome do lugar vier acompanhado por um termo que o especifique, aí a crase vai acontecer. Por quê? Todos dirigiram a quê? Olha o A da pergunta, aí vai ter um A da resposta por causa do adjetivo. A Bela. Como esse Bela está especificando o nome do lugar, por isso que ocorre a crase. Tá? Mas se não houver nenhum termo que especifique o nome, como é o caso de cima, como é o exemplo que está acima, todos se dirigiram a Brasília, aí não vai ter crase. Não vai ter crase, tá?
Agora, se esse nome do lugar vier acompanhado por um termo que o especifique, tipo, fui a Maceió. Fui a Maceió. Vai ter crase? Não. Não. Mas se eu disser, fui a magnífica Maceió, agora vai ter crase? Vai. Vai, né? Vai porque magnífica está especificando a cidade de Maceió. Então, quando houver um especificador, quando houver um elemento que especifique o nome do lugar, aí a crase vai ocorrer de forma obrigatória, tá? Obrigatória. Então, se ligue, ligue. Diante de nomes de cidades, na maioria dos casos, não se usa crase. Mas, se esse nome do lugar vier antecedido por um termo que o especifique, aí a crase vai ocorrer. Só que vocês vão precisar colocar aí uma observação. Por gentileza, anotem aí essa observação. Ela é curtinha, mas é importantíssimo que vocês anotem esta observação. Posso começar? Pode. Então, coloca aí, observação. Se o nome do lugar, se o nome do lugar se o nome do lugar obedecer ao seguinte macete, se o nome do lugar obedecer ao seguinte macete, se o nome do lugar obedecer ao seguinte macete, dois pontos. Dois pontos. Aí abaixo vocês colocam, tá? Dois pontos e abaixo vocês colocam. Volto de, crase não há. Crase não há. H, tá, gente? Verbo haver. Volto de, crase. Depois desse volto de, você pode colocar uma vírgula, tá? Volto de, vírgula. Crase não há. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí abaixo vocês colocam. Volto da, vírgula. Crase ocorrerá. Volto da, vírgula. Crase ocorrerá. Ponto e exemplo. Ponto e exemplo. Vou à Bahia. Vou à Bahia. Coloca a crase aí nesse ave. Vou à Bahia. Ponto. Aí coloca abaixo um outro exemplo. Vou a São Paulo. Vou a São Paulo. Vou a São Paulo. Ponto final. Vamos lá, vamos usar o macete agora, o macete que foi dado na observação. Quando você diz vou à Bahia, quando você faz o sentido contrário, você diz volto de Bahia ou volto da Bahia? Dá. Ah, então o que é que ele diz aí? Quando diz volto da, ocorre ou não, crase? Quase. Isso, beleza. Mas quando eu digo agora vou a São Paulo, eu digo volto da São Paulo ou volto de São Paulo? Volto de São Paulo. E aí ele diz que ocorre ou não, crase? Não. Ah, esse é o macete. Fácil, né? Aham.
Exatamente. Vamos lá, então vamos brincar um pouquinho. Vou à Itália. Volto de Itália ou volto da Itália? Da Itália. Então tem crase ou não tem? Tem. Tem, beleza. Vou à Europa. Volto de Europa ou volto da Europa? Da Europa. Isso, então tem crase. Então essa é a brincadeirinha que se faz. Quando eu digo diante do nome do lugar, por exemplo, vou a Brasília, volto da Brasília ou volto de Brasília? Volto de Brasília. Exato. Por isso que ele não colocou crase lá no A Brasília, porque no macete a gente não diz volto da, a gente diz volto de Brasília, tá? Então, quando eu puder usar esse macetezinho, volto de não tem crase, volto da crase ocorrerá, tá? Então, esse é o macete para. Agora, detalhe, viu, gente? Só para nomes de lugares. Quando eu digo lugares, eu estou falando cidades, estados, países, continentes, nomes de lugares, tá? Sempre que eu usar nomes de lugares, aí eu posso usar esse macete. Volto de ou volto da. Mas só para nomes de lugares. Não serve para outra regra, tá? Então, se ligue nesse detalhezinho aí, porque é um macete muito bom para resolver uma questão de crase diante de nomes de lugares, tá? Alguma dúvida? Não. Massa. Então vamos seguir. Agora vamos sair do uso proibido da crase e vamos entrar agora nos casos em que a crase ela é obrigatória. Vamos observar agora os casos em que a crase é obrigatória, tá? Mais uma vez, vou precisar que vocês façam uma anotação aí também, viu? Uma observação diante da primeira regra, da regra número 1. Você vou ter que fazer uma observaçãozinha. Mas vamos lá. Ela diz que a crase é obrigatória nos seguintes casos. Primeiro caso, na indicação de número de horas. Gente, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Sempre que vocês tiverem número indicando semanas, indicando quilômetro, distância de uma forma geral, indicando peso, indicando medida, qualquer coisa, a língua diz que eu só posso usar crase diante de numeral quando este numeral indicar horas. Se liga! Quando este numeral indicar horas. Então, para usar crase diante de numeral, só quando esse numeral indicar horas. Aí ele colocou o exemplo. O trem chegou às 2 horas e saiu às 6. Então, observem que, diante do numeral que está indicando horas, a crase será obrigatória. A crase será obrigatória. Ponto pacífico dentro da língua e resolvido. Sempre que o numeral indicar horas, você vai usar a crase obrigatoriamente. Mas, mas, coloquem aí uma observação. Tá? Tem uma observação que é necessária para esse caso aí. Porque a história não é bem assim do jeito que ele está dizendo aí, não. Não está totalmente acabada, não. Então, coloca aí, ó. Observação. Se as horas, se as horas não estiverem especificadas, se as horas não estiverem especificadas, não estiverem especificadas, vírgula, não ocorrerá crase diante do numeral. Não ocorrerá crase diante do numeral. Se as horas não estiverem especificadas, vírgula, não ocorrerá crase diante do numeral. Ponto. Ponto final. Ponto e exemplo. Coloca aí o seguinte exemplo. Ele chegará daqui a 2 horas. Ele chegará daqui a 2 horas.
Ele chegará daqui a 2 horas. A pergunta é, na frase, tem ou não tem um numeral indicando horas aí? Tem. Certo. 2 horas, mas não está sendo específico. Exatamente. Ele não está sendo específico a que horas exatamente o cara vai chegar. Como ele não está sendo específico, aí não vai usar crase. Porque ele disse para a gente, na regra do uso de crase diante do numeral, que eu só posso usar crase com o numeral quando as horas estiverem especificadas, claras. Se elas não estiverem especificadas, eu não posso usar crase. Tá? Aí a observação é bem clara quando ele diz que eu só posso usar crase se as horas, elas na frase marcarem uma hora específica. Se não marcarem uma hora específica, infelizmente, diante desse numeral, nós não iremos usar a crase, tá? Então, se ligue nesse detalhe, tá? Se ligue nesse detalhe. Só pode usar crase diante do numeral quando as horas estiverem especificadas. Se não acontecer isso, não se usa crase diante do numeral. Belezinha? Vamos para a segunda regra. A segunda regra vai dizer: usa-se crase obrigatoriamente diante de locuções adverbiais femininas. Femininas. Aí ele colocou os exemplos: à noite, à tarde, às pressas, às ocultas, às escondidas. Exemplo: às vezes, como vezes é uma palavra feminina e é uma locução adverbial de tempo, por isso que usou crase. Mas ele vem aqui, mas volta às pressas. Volta às pressas. Como às pressas? É o modo como ele voltou. É uma locução adverbial de modo, por isso que também crase. Também tem crase. Mas volta às pressas à cidade. Bom, essa regra daí número 2, ela equivale às duas primeiras classes. Ao às vezes, que é uma locução adverbial de tempo, feminina, e às pressas, que é uma locução adverbial de modo, feminina também. Só que ele colocou uma terceira crase em a cidade. Eu sei que não tem nada a ver com essa regra número 2, mas, como é uma regra que nós já vimos, então nós podemos trabalhar tranquilamente aí, nessa terceira crase. Por que ele colocou crase diante da expressão a cidade? Vamos lá, lembre-se das perguntas e das respostas. Vamos lá, enxerguem com o olhar de um Thundercat. Por que tem essa crase diante da expressão a cidade, gente? Às vezes ele vem aqui, mas volta às pressas à cidade. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: cidade é uma palavra masculina ou feminina? Menina. Certo, então feminina. Já é um indicativo de crase. Já é um indicativo, não é certeza, mas já é um indicativo de crase. Ou seja, se é uma palavra feminina, porque já tem um artigo a. Está faltando a preposição a. Quem é que me indica que há a presença da preposição? É que vocês estão esquecendo de fazer as perguntas. Quando vocês começarem a se posicionar diante dos verbos e dos nomes e começarem a fazer as perguntas devidas, aí vocês vão entender onde é que a preposição aparece. Mas volta às pressas aonde? Aonde? Olha o A na pergunta. Mas volta aonde? Olha aí, quando eu fiz a pergunta, o verbo voltar, tem a preposição a, volta aonde? Aí na resposta, a cidade, porque cidade é uma palavra feminina, por isso que tem crase. Porque o verbo voltar pediu a preposição a e na resposta o nome cidade, que é o nome feminino,
pede o artigo feminino a. Por isso que há essa fusão. Por isso, então, que ocorreu a crase. A crase ocorreu porque eu fiz a pergunta ao verbo com auxílio da preposição a, e na resposta, como cidade é o nome feminino, ele obrigatoriamente é acompanhado também do artigo a, por isso que teve crase. Tá? Então, usa-se crase obrigatoriamente diante locuções adverbiais femininas. Vamos lá, vamos passar, vamos adiantar. 3. Diante de locuções prepositivas femininas. Diante de locuções prepositivas femininas. Olha, uma locução prepositiva tem essa ordem que ele está dizendo aí. Ó. Um a, mais uma palavra feminina, mais a preposição de. Isso é uma locução prepositiva, diferente lá da locução adverbial. Você viu lá na locução adverbial, vamos voltar. Ó, na locução adverbial eu tenho o a e o nome apenas. Às vezes, à tarde, às pressas, às ocultas. A locução adverbial não tem a preposição de, tá? Para ser locução prepositiva, tem que ter o a palavra feminina, mais o de. Então, quando tiver esta formação, eu não tenho uma locução adverbial. Eu tenho uma locução prepositiva, tá? Se ligue, preste atenção. Aí ele colocou o exemplo. Ele ficou à espera de. Olha, o a, espera, que é o nome feminino, e o de, que é a preposição. Então, à espera de. Então, isso é uma locução prepositiva feminina. Todos bebiam à saúde do. Olha aí, o a, o nome feminino saúde e a preposição de, que está acompanhada aí pelo do. Então, sempre que eu tiver uma locução prepositiva feminina, também vou usar a crase. Tá? Também vou usar a crase. À espera de, à saúde de, tá? Então, sempre que essa estrutura aparecer, isso é chamado locução prepositiva feminina. E também diante das locuções conjuntivas femininas. Femininas, tá? Olha a estrutura da locução conjuntiva como é. A palavra feminina que tem que ter, só que agora não vai ter mais um de, vai ter um que. A palavra feminina, mais o que. Então, sempre que tiver essa estrutura daí, a palavra feminina e o que, eu tenho locução conjuntiva. A proporção que, tá aí, o a, proporção, que é o nome feminino, e a conjunção que. À medida que você estuda, tem crase, porque eu tenho a, eu tenho medida, que é o nome feminino, e tenho que. E aí, diante dessa locução conjuntiva, eu também tenho crase. Antes de passar para a quinta regra, então vamos fundamentar as 3 regras anteriores. O que é que ele disse? Diante de locuções adverbiais femininas, diante de locuções prepositivas femininas e diante de locuções conjuntivas femininas, usamos a crase. Ou seja, diante dessas 3 locuções, usamos a crase. Mas como é que eu vou diferenciar as 3 locuções? Vamos recapitular. Vamos voltar o slide aí. A locução adverbial feminina, ela só tem o a e o nome feminino. Tá? Ela só tem o a e o nome feminino. A locução prepositiva